Olá, boa noite a todos. Deu uma atrasadinha aqui na minha programação. Estava testando essa internet. Preparando aqui o que eu vou falar para vocês hoje. E o tema hoje é sentir a energia nas mãos. Então, no momento em que veio essa ideia da live de hoje, as minhas mãos já começaram a esquentar. É incrível como isso acontece. Já começa a sentir como se fosse... como se você friccionasse bastante assim sua mão e ela começasse a esquentar. Mas não foi nem preciso friccionar para ativar os chakras, né? Ela já começou a esquentar e muitas vezes ela até muda de cor. Olha, dá para perceber aqui até uma diferença na cor da palma da minha mão. E por que que aqui é mais intenso, né? Porque aqui nós temos uns vórtices maiores dos chakras, né? Onde nós ativamos mais esses chakras aqui. Nós temos os chakras por todos os nossos poros, mas tem aqueles que são mais ativados. E um que é o que a gente mais usa, né, nas aplicações de Reiki, é esse da palma das mãos, onde nós temos um grande aqui, né, ele é maior. E na ponta dos dedos também temos uns que são um pouquinho maiores que os demais. Então eles são ativados. Então dá para perceber, né, essa diferença de cor aqui na mão. É um calor que está sendo percebido, né? Dá para perceber que tem uma mudança aqui na cor da minha mão. E é o Reiki, porque eu não fiz mais nada para estar ativando essa energia. Quem não tem sensibilidade nas mãos, né, para estar sentindo, né, esse calor, às vezes precisa fazer um treinamento, né, para você sentir mais essas vibrações nas mãos, sentir o Reiki fluindo. Não é nada difícil, todo mundo pode sentir, né? O que pode mudar assim de uma pessoa para outra. Eu já vou entrar no tema de hoje, né? Já entrei. O que muda quando uma pessoa não sente a energia nas mãos? Uma pode ser o medo, né? Os bloqueios que nós temos, né, de receio de sentir algo diferente, sentir alguma coisa sobrenatural. Então vem o medo dessa energia, né? Essa energia que atua em nós e atua em tudo. Então pode vir esse receio, né, de sentir essa energia. Então a pessoa já cria um bloqueio, né? E esse bloqueio impede ela de sentir profundamente esse fluir dessa energia, né? Esse receio de sentir, de ter outras percepções durante uma aplicação de Reiki. Isso é possível acontecer, né? Você ter outras percepções durante uma aplicação. É um estudo bem mais profundo, né? Para a gente estar falando e para falar aqui agora seria bem extenso, né? Então nós podemos até aprofundar mais este assunto, se vocês quiserem. Basta deixar nos comentários, eu quero saber mais sobre isso. Então, voltando aqui esse calor das mãos, né? Tem pessoas que, então, têm esse receio de sentir a energia. E outra possibilidade de não estar sentindo a energia é os seus próprios rios internos estarem bloqueados, né? Sejam por emoções ou alguma doença ou algum problema mais profundo emocional, né? Onde vão criando esses bloqueios, então os seus rios internos estão bloqueados. Então não é só nas mãos que daí essa energia não está fluindo direito, é no corpo todo. O seu corpo todo, ele reflete as energias atuantes em você, seja do seu campo mental, seja do seu campo espiritual, do seu corpo físico, né? Tudo isso atua em nós de forma muito profunda, né? E isso pode interferir, então, nas nossas percepções, né?
ter uma alimentação um pouco mais pesada, às vezes, isso também interfere nas nossas percepções, né? Dependendo do que a gente come, ele também interfere. E então são alguns fatores assim que podem estar bloqueando você de ter essas sensações nas mãos, tá? Mas isso não é algo grave assim que você, né, precisa fazer um tratamento muito prolongado para poder começar a sentir essas energias. Se você já é um reikiano e faz muito tempo que você não faz uma aplicação de reiki em você ou em pessoas, quando você começa a voltar para o reiki, pode ser que você não sinta nada logo de início. Então é importante você fazer um autotratamento, né? Ir limpando os seus canais, os seus rios energéticos, para que volte a fluir essa energia e você tenha uma percepção maior. Tem pessoas que, às vezes, antes mesmo de ser sintonizada no reiki, né? Já aconteceu com vários alunos meus, de estar marcado o curso, e a pessoa ali já começa a sentir uma energia nas mãos, né? Antes de ser sintonizada. Eu já falo mais sobre isso. Então, ela já começa a sentir antes, né? Antes de fazer o período de autotratamento de 21 dias, que é orientado nos cursos, né? Para que vá limpando seus canais, vá limpando seus rios energéticos. Então a pessoa muitas vezes já começa a sentir logo de cara. Então é muito diferente de pessoa para pessoa. Sentir a energia, sentir a intensidade da energia, né? No curso de Reiki nós falamos sobre o Biosen. O Biosen é você fazer uma leitura energética da pessoa, pode ser a sua mesma, pode ser de alguém que você vai tratar, e através do Biosen, que é um escaneamento que você faz com as suas mãos no corpo da pessoa, você vai captando as flutuações energéticas no corpo dela. Aí vem muitas sensações, né? Como formigamento, a mão inchada, como se estivesse inchada, assim, como se transformasse num balão, é uma das sensações. Sensação de frio, de calor, né? Então são várias sensações que nós podemos ter ao fazer um escaneamento da energia. Então, se as suas mãos, né, estão assim, se o seu campo de energia está um pouco bloqueado, pode ser que você não consiga ler direitinho as energias das pessoas ou de você mesmo. Então, é preciso fazer um autotratamento de alguns dias, né? Pode ser uma semana, ou fazer o ciclo de 21 dias, né? Que sempre é muito bom você fazer um ciclo de 21 dias para que você possa limpar os seus canais energéticos. E então, aos pouquinhos, você vai ter uma percepção maior dessas energias que atuam, né, através das nossas mãos. Então, é bastante importante a gente prestar atenção nisso, tá? Então, para fazer um exercício, para você sentir a energia, nós começamos assim com uma meditação Gachô. Aqui você fecha seus olhos, se concentra aqui nos seus dedos, nos toques dos dedos uns com os outros, fica alguns segundos ou minutos, depende muito do tempo que você tem, às vezes, né? Se você tiver bastante tempo é melhor, porque a gente às vezes não sabe quanto tempo vai levar para essa energia começar a fluir. Então, a gente começa assim, fazendo essa meditação Gachô, sentindo o calor das mãos, e muitas vezes, sem desenhar o símbolo, nós já começamos a sentir essa vibração, né? Essa energia fluindo das nossas mãos. E esse é onde começa o start, né? Para a energia fluir e nós começarmos o nosso tratamento. Então, ficamos aqui. E caso, nesse passo, você não sentiu nenhuma energia ainda, né, nós temos o exercício da fricção das mãos, né? A gente meio que faz uma obrigação, assim, ó, vamos funcionar, mãozinha, assim. Então, nós fazemos assim,
porque ajuda a ativar os nossos canais que estão aqui nas palmas das mãos. Então você vai fazendo e aqui você vai criando mentalmente como você vai perceber, né, essas energias. Então aqui é um bom exercício, você friccionar e sentir. Então quando você friccionou, sentiu que deu uma leve esquentadinha, você começa a fazer o exercício de afastar e aproximar. Afastar e aproximar. Vai sentindo. Eu já tenho um vídeo onde eu mostro esse exercício, que é pra gente fazer a esfera de luz, né? A bola de energia, que é muito boa também. Então nós começamos, pode ser pertinho, pode ser mais distante, vai aproximando, até que você começa a sentir como se tivesse um tipo de elástico entre as suas mãos, que você vai puxando e aproximando, como se você tivesse que fazer uma certa forcinha ali para afastar as mãos. Aqui você está exercitando, né, esse campo magnético, está exercitando aqui as suas percepções para você conhecer, né, como é essa energia, né, como ela está funcionando, como eu vou perceber ela durante as minhas aplicações. Gente, tá pegando fogo a minha mão. Tá muito forte. Vai fazendo esse exercício. Então, no exercício que eu ensino na bola de energia, aqui nós estamos criando essa bola de energia. E essa bola de energia nós podemos colocar em qualquer lugar do nosso corpo. Hoje a minha garganta está um pouquinho ruim porque o tempo está muito seco, tinha muito pó no ambiente, então começa a dar uma pegadinha. Então eu já aproveito e esse presente que é o Reiki e começo a fazer uma aplicaçãozinha aqui, colocando essa bolinha de energia no meu chakra laríngeo, né, que é o mais importante para comunicação, né, para fala, porque realmente, olha, não é por ter friccionado a mão, mas ela tá muito quente, muito. Dá pra ver a diferença de cor aqui, tá bem vermelha. Então, geralmente, quando eu faço a ativação do Reiki, as mãos já ficam vermelhinhas, né? Que tá me dizendo que ali já está fluindo o Reiki, né? Então, voltando um pouquinho assim, se você de repente já tem essa percepção da energia, se você já conhece, né, esse calorzinho do Reiki, muitas vezes, sem ter a intenção, essa energia, ela começa a fluir do nada. De repente você sente alguma coisa diferente aqui nas mãos e é uma energia do Reiki que já está fluindo sem você querer. Deixa eu tomar um pouquinho de água, eu já continuo. Então, por que isso acontece, né? Às vezes, você está fazendo alguma coisa, trabalhando, né? Ou pensando em outra coisa na lista do mercado. Qualquer coisa que você esteja fazendo, de repente vem essa onda de energia do Reiki, que começa a fluir do nada, assim, né? E as mãos começam a formigar. Então, o que isso pode significar, né? Que você mesmo está precisando de energia naquele momento, aí o Reiki já vem sozinho, opa, vamos trabalhar. Pode ser você, pode ser alguém que está perto de você, que está precisando, né? Ou alguém da família, ou de repente você está trabalhando, sente essa energia. Só que nós sempre precisamos perguntar, né? Se a pessoa quer receber o Reiki. Então é importante saber, né? Tem gente que não quer, tem medo, né? Não, puxa, o que é isso, né? O que você vai fazer comigo? Porque não conhece, né? Essa maravilha que é o Reiki, tudo o que ele pode fazer por nós, né? Então nós podemos perguntar, você está precisando de um pouco de energia, quer receber um pouquinho de energia, você vai lá, não precisa fazer todos os preparos, né, numa sessão, quando você combina uma sessão com uma pessoa, você faz toda uma preparação, né, se você tiver tempo de fazer isso, você
o que você tem que fazer principalmente é selar os teus chakras, tá? Porque você vai estar entrando no campo de energia de outra pessoa, né? Então é importante a gente se proteger com a nossa energia, né? Então você pode fazer um chokore em cada um dos seus chakras e daí fazer uma pequena sessão, né? Se for um colega de trabalho, por exemplo, né? Pode fazer na pessoa sentada mesmo, né? Põe a mãozinha lá, começa a aplicar, começa a perceber se é aqui que ela precisa, se é aqui no peito, né? Sempre cuidando com, né? Tendo ética, assim, na hora de pôr as mãos nas pessoas. Tem gente que prefere, inclusive, não ser tocada, né? Você pode aplicar uma energia à distância, né? Chegando próximo, assim, da pele da pessoa, alguns centímetros, porque não precisa encostar na pessoa para fazer uma aplicação, né? Se você ficar aqui, né, a uma certa distância, assim, já está fazendo essa aplicação de Reiki. Então, às vezes acontece isso, né? De você, de repente, começa a sentir esse fluir da energia. Então, se caso você não consegue ter essa percepção da energia, de repente você fez o teu período de autoaplicação de 21 dias e ainda não sente energia, continue fazendo as suas aplicações, faça os exercícios para sentir a energia, né? Porque de repente está fluindo essa energia e você ainda não conseguiu aprender a captar, não conseguiu ver como ela está fluindo, né? Também conheço alunos assim que falam, ai, a minha energia não funciona, ai, a tua energia é mais forte que a minha, né? Porque eu já sou mestre. Ai, o Reiki não funciona para mim. Então, gente, isso vai muito da percepção de cada um. Essa pessoa, um parente, que falou para mim, ai, a tua energia é maior que a minha não funciona, veio fazer uma aplicação em mim, né? E ele falava, ai, minha mão não esquenta, minha mão tá fria. Só que ele colocou a mão aqui assim, ó, e eu sentia essa energia fluindo para mim. Então, quer dizer, como eu já conheço, né, o trabalho da energia, já consigo reconhecer o fluir do Reiki, eu senti, né, que estava fluindo para mim essa energia. E a pessoa, não tá fluindo porque a minha mão tá fria. Isso também não significa que o Reiki não tá fluindo. Por exemplo, a minha mão tá super quente, a energia tá fluindo agora. Mas tem pessoas que não conseguem sentir, né? A mão fica fria. Então, não quer dizer que o Reiki não está fluindo, ela flui também, certo? Então, tem que tirar muito essa preocupação na hora de sentir, né? Na hora de perceber o Reiki. Pode ser que leve algum tempo, assim, para você desenvolver essa percepção, né? Mas não desista, porque é realmente uma energia muito gostosa, muito calmante, muito terna, né? É uma energia que traz uma harmonização das nossas energias, vai ajudar nesses nossos rios internos, né, a fluir melhor essa energia e o nosso organismo todo vai responder com boa saúde. Então, se você tiver alguma dúvida com relação a isso, ficou alguma questão que de repente você queria falar comigo, né? E aqui, às vezes, no chat da live eu não consigo ver. Você pode mandar mensagem para mim aqui por esta live do Facebook, ou pode me mandar lá no direct do Instagram, né? Que é o mesmo, @portal Reiki Master. E eu vou ter imenso prazer em estar te ajudando a esclarecer as suas dúvidas, tirar suas dúvidas, a te ensinar, né, a sentir essa energia. Então pode contar comigo, estou à disposição. Então isso foi um pouquinho, né, sobre essas energias das mãos. É um assunto que tem muito conteúdo, né? Ficaríamos horas aqui conversando. Então foi uma pincelada para despertar aí a sua curiosidade, a sua vontade de sentir essa energia, né? De reconhecer a energia atuando em você,
ou em outras pessoas, quando você for aplicar, né? Até nos pets nós podemos sentir essas energias, né? Quando você vai aplicar em cristais, nossa vida, que troca maravilhosa que é, né? Você aplicar reiki em cristais, nós doamos energia para eles e eles retornam para nós também essa energia, né? É muito gostoso. Então experimentem. Então agora nós vamos entrar num estado mais receptivo, nos conectando com as egrégoras do Reiki, com as energias do bem, da luz, para que eu possa enviar para você essa energia. Eu falei no chamado para deixar um copo com água. Então eu deixei aqui um copo com água. Se você não separou, depois você volta nesse trecho da live e pode deixar tocando lá para receber essa energia. Oi, Andréia, tudo bem, querida? Sobre o selamento dos chakras, né? Então, o selamento dos chakras, que é ensinado lá no nível 1, é você fazer o chokurei, né? Nos chakras. Depois tem outros símbolos dos outros níveis e outros sistemas que nós também podemos estar usando na hora do selamento, né? Uma chama violeta, a chama de proteção de Arcanjo Miguel também, né? Chama verde também. Todos esses sistemas nós podemos estar usando seus símbolos também para fazer a proteção dos chakras e selamento, né, do nosso campo áurico. Então, como que é esse selamento de chakras, né? Eu vou demonstrar aqui do meu plexo solar para cima, né? Porque aqui fica difícil mostrar o corpo inteiro. Mas nós desenhamos, eu uso esse mudra para fazer o símbolo, né? Desenho aqui na frente o chokurei, 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 chokurei. Eu pego e levo ele até o meu chakra, tá? E depois aqui no chakra cardíaco, né? Eu desenho aqui, chokurei, 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 como se ele tivesse dentro de uma esferinha também, né? Eu pego ele e levo aqui para o meu chakra cardíaco. Este centro energético aqui, ele é muito forte. Quando você começa a fazer uma aplicação nele, ou, né, faz um selamento, parece que abre uma porta assim dentro do peito, né? Então é muito bom fazer uma aplicação aqui nesse centro, até porque eu sempre chamo ele de usina de energia do Reiki, né? Porque é aqui que nós vamos fazer essa doação, vem aqui do coração, né, do peito, onde nós doamos energia. Depois aqui no chakra laríngeo, chokurei, 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 e levo ele aqui para dentro do chakra. Aqui no frontal, chokurei, 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 e aqui no coronário, chokurei, chokurei, chokurei. Então, tem até uma frase que o meu mestre, o Paulo Becker, ele me ensinou essa técnica, que quando você desenha o chokurei e carrega, você fala, né, enquanto tá com a mão aqui, você fala, me protejo com a luz, né, desenha no coronário, leva o símbolo e fala a frase, me protejo com a luz, né? Então nós podemos fazer isso nesses 7 centros principais que nós temos no nosso corpo, né, que começa lá no básico, que fica bem na base no final da coluna, né? É o chakra básico. Depois vem o chakra esplênico, que é bem ali na altura do abdômen. É o plexo solar, que é a altura do estômago. O chakra cardíaco, o laríngeo, frontal e coronário. Esses são os 7 principais. E daí você faz essa aplicação na frente. Se você conseguir levar o chokurei aqui para trás, também pode selar aqui atrás, né? Porque esses chakras, o frontal, ele tem um vórtice atrás. O laríngeo, o cardíaco, o plexo solar e o esplênico, eles têm um vórtice atrás do corpo também, tá? Se não conseguir levar a mão lá atrás, você faz somente na frente. E daí aqui o coronário é só uma abertura aqui para cima e o básico também é só uma abertura voltada para a terra.
faz o selamento desses 7 chakras principais e depois, para fazer o escudo do Chokurei, nós fazemos ele aqui num tamanho maior, né, o tamanho do nosso corpo, bem grandão, Chokurei, 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 e eu gosto de fazer esse gesto assim, traz o símbolo aqui para o meu campo de energia, bem pertinho aqui do meu corpo físico, e trago ele aqui como se ele fosse se transformar, na verdade ele se transforma num escudo protetor para o nosso campo áurico, né? Nós selamos os chakras e agora nós estamos protegendo o nosso campo áurico. Uma outra forma de você fazer... Oi, Filomena, querida, boa noite, seja bem-vinda. Uma outra forma da gente estar fazendo esse escudo de proteção é você desenhar assim, aqui no ar, né, bem grandão, e passar por ele como se ele fosse uma porta. Então ali você está passando por essa porta energética, fazendo uma limpeza nesse seu campo áurico. Isso é muito importante porque nós estamos rodeados de energias de outras pessoas, energias de ambientes, né? Tudo que está ao nosso redor tem energia, então essa troca é sempre dinâmica. Então a gente tem que estar sempre se protegendo, né? É importante isso porque ajuda a dar uma bloqueada nessas energias mais densas, né? Que podem estar ao nosso redor. Se de repente você vai fazer, passear no shopping, vai fazer uma compra no supermercado, é interessante que você faça a proteção antes de sair de casa, porque nesses locais, imagine a quantidade de pessoas que circula por lá, né? É muita energia que está se movimentando ali o tempo todo. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui. Então, é muito, muito importante a gente estar se protegendo o tempo todo. Vai fazer uma caminhada na rua, faz a proteção dos chakras. Vai passear no shopping, faz a proteção dos chakras, né? Vai numa reunião importante, protege, né? Até para você ter mais energia, de repente, para acontecer aquela reunião. Então, a gente tem que ter o Chokurei, assim, o tempo todo, né? Ao nosso redor. E ajuda bastante, né? Para bloquear um pouquinho dessas energias. Não que você bloqueie totalmente essas energias. Depende um pouquinho também do seu estado emocional naquele momento. Se você está com a tua energia muito abalada por algum motivo, né? Uma discussão, uma briga, ou você está triste por alguma coisa, as suas energias elas ficam meio balançadas assim, né? Então até mesmo trazendo essa força do Chokurei, pode ser que você tenha algumas brechas no seu campo áurico e acabe recebendo alguma energia de outras pessoas. Como que você vai saber que você recebeu energia de outras pessoas? De repente você chegou lá, vou no shopping, vou no cinema assistir um filme, tá aquela alegria, aquela, né, felicidade, vou passear, vou me distrair, vou curtir. E de repente você chega e começa a te dar uma certa angústia, né? Começa a te dar, de repente, uma vontade de ir embora, uma tristeza sem explicação nenhuma, né? Quer dizer ali que você está captando a energia de alguém que está naquele local ou do próprio local, né? Esses locais, principalmente comércio, né? Onde tem muitas vendas e muito desejo, né? De ter coisas e muitas vezes as pessoas não podem ter tudo, né? A gente não pode ter tudo. Em supermercado, gente, que eu já senti de sono em supermercado. Porque a energia dentro desses ambientes de comércio, assim, é muito forte, é grande mesmo. Então a gente faz as nossas proteções, mas podemos estar num dia em que a gente não consiga bloquear totalmente essa energia. Então, dá sono, né? Você fica abrindo a boca o tempo todo como se estivesse morrendo de sono.
Dá vontade de chorar, às vezes, eu já tive vontade de chorar em shopping, né? Eu não tava nem entendendo por que o que estava acontecendo comigo, né? Depois é que eu fui aprendendo que realmente, né, era a energia do ambiente que estava me contaminando, né? Dá certa irritação, né? Às vezes, ai, né, não tô gostando, ai, eu não tô afim mais, ai, quero ir embora, né? Então, são algumas percepções que você pode se tocar. Nossa, tem uma energia que não tá legal aqui, né? Às vezes vem algum enjoo aqui no estômago, né? Você sente uma coisa estranha ali, como se um alimento tivesse feito mal, né? Até. Então, aí você dá um jeito. Vai num banheiro, né? Fica sozinha e faz lá faz os símbolos lá para ir puxando uma energia de proteção para você, né? Então é importante a gente estar atento e perceber tudo isso, né? E às vezes a gente vai desenvolvendo isso aos poucos, né? Tem gente que já nasce, né, com as percepções assim sobre tudo isso, né? Mas para a maioria de nós tem que fazer escolinha, tem que ir aprendendo. Tá bom, meus amores? Então, se ficou dúvida, manda depois lá no privado, tá bom? Então, segurem agora o seu copinho com água. Vamos nos conectar aqui com as energias de cura, pedindo ao Arcanjo Rafael, pedindo ao Arcanjo Miguel. São várias energias que estão pedindo atuação nesse momento. Energia de cura do raio verde, Arcanjo Rafael. Energia de proteção de Arcanjo Miguel. Energia de transmutação energética de Mestre Saint Germain. Então a cor verde, a cor azul, a cor violeta. Pedindo a egrégora do Reiki, Mikao Rui, Mestre Jesus, Mãe Maria, que nos abençoem, que nos mandem as suas energias. Respire bem calmamente, solte o ar pela boca, relaxe seus ombros, o seu pescoço. Se você não tiver o seu copinho com água, volta aqui na live depois e toca a partir desse momento, tá? Pedindo todas as energias dos seres das águas, Iemanjá, as ondinas, que tragam a luz e fluidifiquem esta água, que nós possamos beber essa água como se fosse um elixir, um remedinho, para trazer luz para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas emoções, para as nossas dores. Essa aguinha você pode depois molhar o dedo e passar em algum lugar onde está sentindo dor. Pedindo então a egrégora do Reiki que fluidifique essa água. Eu vou fazer uma oração que acredito que é a primeira vez que eu vou fazer em live. Que quando você às vezes está num momento assim, né, meio difícil, é a oração mais conhecida de todas, né? E eu vou fazer a versão que eu aprendi quando eu era criança, que é o Pai Nosso. Então, quando você quiser fluidificar a sua água, ou magnetizar, né? Tem pessoas que chamam de magnetizar a água. A gente pode fazer uma oração. Então, aqui eu vou desenhar o símbolo Chokurei, Chokurei, Chokurei. Vou desenhar o símbolo Serrequi, 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 Serrequi. Chama violeta, chama violeta, chama violeta. Chama verde, chama verde, chama verde.
Proteção de Arcanjo Miguel, proteção de Arcanjo Miguel, proteção de Arcanjo Miguel. Que é assim como estou magnetizando, fluidificando a minha água. Peço a egrégora que encaminhe essa energia de purificação, de cura, para todos aqueles que estão vendo essa live, para todos que forem assistir mais tarde. Recebam essas vibrações. Este é o meu pedido para o universo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Que assim seja, e assim é. Amém. Muito emocionada. Emocionada por fazer parte dessa família reikiana, por ser este canal de transmissão de energia. Eu sei que de repente tem alguém que está precisando muito. Então receba com amor essas vibrações, esta oração que ajude você, ajude sua família nas dificuldades que está passando. A minha alma saúda a sua alma. Muita gratidão. Então essa aguinha que foi abençoada agora, magnetizada, fluidificada, como você preferir chamar, você pode tomar, você pode dar para os seus pets, pode regar as suas plantinhas. Inclusive eu tenho uma lá pedindo socorro. Vou cuidar dela com a água magnetizada. E você pode pôr essa água num frasco maior, né? Que ali vai misturar com uma quantidade maior de água para que mais pessoas possam estar tomando e você possa aproveitar mais tempo essa aguinha. É isso, meus amores. Gratidão, Andréia, Filomena. Gratidão por estarem aqui comigo. Gratidão a todos que virão depois, né? Que Deus e todos os anjos, arcanjos, mestres nos auxiliem a todos e que possamos ser um ponto de luz nesta terra, né? Que está precisando tanto. Em todos os lugares deste planeta, amado e abençoado lar. Gratidão, minhas queridas. Até breve. Namastê.